Minha gente do esporte, bom dia. Eu sou o Edson Matoso aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. Aliás, como eu chego no meio da rua, hoje é o dia 30 de maio, certo, professor Magalhães? 30 de maio é o programa. Aliás, que maio? Epa, não é perfeito. Te peguei. Perfeito peguei. Agora, perfeito é tua agora. Mãe. Olha, 30 de abril, rapaz. 30 de abril, amanhã é dia 1º de maio. Amanhã é maio. Abril. Hoje, 30 de abril, programa de número 73. A gente ainda vai falar de camisa hoje. É, né? Você veio de azul hoje, Agora né? eu vi hoje com a camisa. Hoje ele veio de azul, tá vendo só? A camisa ameaçada de ser barrada. São as coisas, né? Hoje ele veio de azul, isso, né? Gente? Mas é assim, eu vi ontem só para contrariar, pô. A gente tem que rir, uma papagaiada isso. Continua a repercussão. Mas o Edinaldo de besta só tem a cara de... De besta. De besta. Eu vi lá o senador Girão, ou aquele outro lá do Espírito Santo, que é um bom senador até, eu esqueci o nome dele agora, é tão bom que eu esqueci. Mas eles vão convocar o Edinaldo Rodrigues para se explicar dessas coisas todas, né? Uhum. Mas o Edinaldo já tirou o dele da reta. Claro. Mas o pau cantou da Casa de Doca, até um ex-senador que ajudou a mandar o Marim para Conchinchina, ele vai aparecer aqui no programa daqui a pouco. Primeiro logo aí, a hora que o senhor quiser Bora chamar, logo ele já tá botar? por aí. Mas eu quero lembrar que hoje tem Papão e Bahia. O Papão do paraibano, o Luizinho Lopes. Isso. E o Bahia do Rogério Ceni, que eu sou fã. Até eu disse que eu queria ir na seleção brasileira, mas depois que eu li a reportagem do Velho, que disse que Belém era no fiofó do mundo, é complicado. Aí não pode, aí Rogério não pode. Ceni, mas isso é coisa do passado. Hoje ele está respeitando mais. Pois é, mas o que é que tinha que lembrar, né, rapaz? Verdade, eu lembro disso. O fato Você é o seguinte... da imprensa fazer isso. Você da imprensa tem... Ontem eu elogiei o cara hoje, né? Mas o Welber não mexe com ninguém. Agora, tu imaginas o Welber invocado? Pois é, não imagina, né? O cara não imagina o Welber mordido, cara. O Welber, o risadinha, vive rindo. E será que ele mandou, vai tomar onde as patas tomam? É isso. Pro Rogério Ceni, que ele mandou dentro do avião, Com né? certeza. Mas será que rindo? Vou perguntar para ele qualquer dia desse. Lança o seguinte, pessoal, vamos falar de Remo, Paysandu, Bahia e essas coisas mais. O técnico da seleção brasileira, só falta avisar o cara. Mas nós vamos abrir com o primeiro vídeo aqui que você selecionou. Posso chamar? Pode chamar o senador, o ex-senador, né? Ex-senador, mas é aquela história, o cara quando é sempre, né? Não tenha dúvida, porque ele ajudou lá num congresso barulhento que só ele, relembrando os bons tempos da bateria do arco-íris, o senador Mário Couto esbravejou com relação à camisa. Todo mundo está falando, até ele, é bom dia, mas o que é que ele tem a ver com futebol? Ele era presidente do Santa Cruz, né? Uhum. Time que botou aqui, gosta de futebol. Foi goleiro do Avante de Salvaterra, sabia disso? Não sabia dessa. O Avante era um time de Salvaterra, Soura e Salvaterra, que disputou o Campeonato Paraense. O Mário Couto foi goleiro do Avante de Salvaterra, que deu jogadores como, por exemplo, o Carlinhos, que foi lateral esquerdo do Paysandu, que ganhou o Peñarol, o Vadeco, que era ponta esquerda do Paysandu. Eu era moleque, mas eu lembro dessas coisas. Hoje em dia, para a gente saber o nome de jogador, é uma luta. Eu tenho que... Mas sim, a onda da camisa, Mário Couto. Um absurdo que querem fazer com a nossa querida seleção brasileira de futebol. Meu amigo e minha amiga, imagine o que eu vou falar hoje. É inacreditável. Esse Brasil está completamente zonzo. Imagine o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo, quer mudar a cor da camisa da seleção brasileira. Quer tirar a cor azul que simboliza a nossa bandeira brasileira. Sabe qual é a cor que ele quer colocar? A camisa da seleção brasileira, campeã do mundo por várias vezes. Ele quer trocar para cor vermelha. Meu amigo, minha amiga, isso é verdade, meu amigo. Nós estamos no Brasil, meu amigo. É no Brasil. Teve um presidente lá chamado Marim. Eu, quando era senador, batalhei, tirei ele de lá. Tá na Suíça preso até hoje, fui eu. Tem que fazer a mesma coisa com esse que tá aí, meu amigo. A mesma coisa tem que ser feita com esse que tá aí. Aonde vamos chegar? Mas um dia nós seremos felizes. Um grande abraço.
Agora, botar a camisa vermelha do Neymar é sacanagem. A inteligência artificial faz isso agora, né? Porque, sabe qual é a grande questão? Para te ver o nível que nós chegamos num país, a discussão ideológica. Ontem teve uma pessoa que disse, Matoso, eu sei que pode não pegar bem esteticamente você ter feito aquele gesto do cuspe, né? Sim. Mas quando a gente tem nojo de uma coisa, o que é que a gente faz? Tapa o nariz, tapa o olho para não ver, ou cospe, de nojo. Ideologia, para mim, desculpem, é um direito. Para mim é nojo. Não resolve nada. Não resolve nada ideologia. O que resolve é metodologia. Método para arrecadar e... O que eles estão usando o termo? Eles não estão falando em investir na saúde, eles não estão falando em investir na educação, eles estão falando em gastar. Gastar é gastança, pô, o dinheiro não é meu para gastar, não tem tá pobre, né? É investir, é por isso que tá. Então aí eles pegam também, ideologicamente, a camisa vermelha. Porque eu vi o absurdo de dizer que o Bolsonaro usou o amarelo. Ei, o Bolsonaro não era nem nascido, porra. Papo furado, porra. Sequestrou. Bolsonaro não manda na seleção brasileira e nem o Lula. Papo furado, a camisa amarela é nossa. Voa, canarinho, voa. Mostra a esse povo quem tu és. Tá entendendo? Papo furado. Mas eu disse para vocês ontem, quando eu vesti de vermelho aqui, foi uma forma de ironizar, porque tem muita coisa para tratar, pô. No Brasil, tu tá vendo que as duas ideologias estão discutindo? O roubo existiu em vocês, mas continuam aqui. Prende os dois, pô. Eu sou a favor do livre pensamento, sem fanatismo. Também. Entendeu? Entendi. E mais que isso, Matoso... Os dois, não. Quem começou a roubar foi tu, mas quem terminou foi tu. Prende os dois. Claro, concordo com você. O povo tem que se acordar para isso. Ideologia é nojo. Mais que isso, Matoso... Pode falar, não tô nem aí, pode me cancelar. Tô nem aí. Cancela, Matoso. Fala lá. A camisa da seleção brasileira não é só uma camisa. Claro que não. A camisa da seleção brasileira, ela é a identidade do povo brasileiro. O povo brasileiro já foi tão difícil a gente se sentir brasileiro ao longo de toda a história. Houve uma construção para que nós nos sentíssemos brasileiros enquanto brasileiros de verdade, por conta da nossa descendência da colonização com Portugal, que houve uma construção da identidade nacional. E no século XX, a seleção brasileira ela vem como forma de fazer com que nós pudéssemos nos sentir brasileiros. Então, Copa do Mundo veio 30, depois fomos perdemos lá no Uruguai, jogamos 50 aqui, perdemos. E 38 foi com a camisa 38 azul, foi com a camisa perdemos. azul. Então acaba se criando uma identidade nacional, onde o brasileiro se sente representado com a camisa da seleção. Então, tu mudar por conta de ideologia A, B, C ou D, ou por conta de patrocínio A, patrocínio B, mesmo que o estatuto da CBF diga que não é necessário, não é necessário colocar o hino nacional, ou, perdão, a bandeira, as cores da bandeira, ou do brasão do Brasil, de qualquer coisa que remeta a símbolos nacionais e sim da CBF, mesmo que isso não aconteça, é, de fato, o amarelo, o azul, o branco e o verde, que são, acho que representam a forma que o brasileiro se sente, né, como identidade. Da mesma maneira que se houver uma seleção paraense, vai ser vermelha. É camisa vermelha com a lista branca. Já imaginou, Matoso? Azul. Já imaginou se a seleção argentina, por conta da marca, mudasse as cores para amarelo? Imagina o que ia acontecer. Deus o livre. Então, olha, isso é matéria, não está vencida, porque está sendo discutido no Congresso que vão convocar o Edinaldo Rodrigues. Para mim é malhar e ferro frio. Claro. O que eu quero dizer às senhoras e senhores que o Edinaldo Rodrigues, vão ter que engolir o Edinaldo até 2030, ele é presidente, 40 e tantos, presidente de federação e de clubes, ele garantir a reeleição. Garantir a reeleição do Edinaldo, então não adianta. Vão convocar um congresso só para ele dizer o quê? Matoso, a CBF ainda nessa seara da camisa, a CBF emitiu uma nota. Ah, sim, tem a nota. Olha a nota aí. A CBF esclarece que as imagens divulgadas recentemente sobre supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 não são oficiais. Nem a CBF nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniforme para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Essa arte muito bem feita pelo Pantini aí mostra de fato que eles receberam essa pressão da imprensa
e do povo. Ex-jogador. Todo mundo show. Não só. Todo mundo foi uma comoção com relação a isso. Porque, justamente, foi unanimidade. Então, quer dizer, houve um recuo. Porque não está definido, mas houve um recuo, porque esse site que vazou essas camisas é especializado em vazar camisas e dificilmente erra. Então, se dificilmente erra, é porque algum fundo de verdade teria. Esse site é especialista, é um saco de informações em vazar. Mas eu tenho a impressão que isso aí não vazou aquela corrida de espermatozoide que teve lá na França. Tu viste isso, rapaz? Esse mundo tá ficando maluco. Não foi? Como é que foi a história? Foi tu que me contaste? Foi eu que te contei. Como é que foi essa história? Corrida de espermatozoide. Tu já imaginaste? Fizeram um circuito, colocaram lá, né? E aí no microscópio era televisionado para todo mundo, no microscópio, os espermatozoides Galvão Bueno lá. narrando. Com o narrador e tudo, Matheus. Com o narrador e tudo? Narrador e tudo. Mas não era o Galvão, era o Matosinho. O que é isso, minha gente? Não é? Sim, ela fazia o circuito. O primeiro espermatozoide ia chegar ali, tá falando? Pode procurar aí na internet aí, corrida de espermatozoide, pode procurar. É mesmo. Tá entendendo? Esse mundo, o mundo tá todo mudado. Mano, da noite de São João. Meu pai do céu. Então, a gente passa a história da camisa. Mas ainda a seleção... Ainda tem de camisa? Não tem camisa. Falta bola, tá? Pois é. Então, eu não quero brigar, eu quero brigar pela bola. Ainda da seleção. Tem seleção brasileira. Sim. Ancelotti. Não vem mais o Ancelotti, Matoso. Não vem mais o Ancelotti. O Ancelotti... Como é o nome dele todo, hein? Carlo Ancelotti, italiano. Una película maravilhosa, estrelando el ator, ele é italiano, Isso, né? Italiano, spaghetti italiano, Carlos Ancelotti, La Volta de quem nunca foi. Isso, perfeito. A volta de quem não foi. Porra, que piada, né, cara? Outra piada, desnecessária. Como é o nome do gringo lá, depois da Segunda Guerra? O Pompidou, não, o Charles de Gaulle. Sim. Porra, isso não é, por isso que os caras já diziam, o Brasil não é um país sério. Desse jeito, cara, isso vira piada, pô. A gente vira piada. Aí depois eu vou massacrar o Rogério Ceni, que chegou e disse que Belém era o fiofó do mundo. Não tem como, pô. Mas ele falou isso em 2005. Isso aí não tem como O que vocês da cá, imprensa tinham que lembrar isso agora, só porque o Paysandu vai pegar hoje? O Ancelotti, Matoso, ele estava apalavrado um dia antes. O imbróglio foi o seguinte: ele se apalavrou com a CBF um dia antes dessa celeuma toda, do anúncio ser ontem, nesse caso, né? Antes de ontem. Então, já pessoas da intimidade do Ancelotti já estavam dizendo que, olha, a gente pode ir para o Brasil. Né? A imprensa nacional já começou a repercutir isso aí. E aí o que acontece? O mundo árabe chega e oferece em torno de 320 milhões de reais. Reais? De reais. É claro, em euros. São um pouco mais de 60 milhões de euros. Esses árabes estão ficando pobres. Não, são em euros, claro, né? Pelo amor de Deus, né? O equivalente, eu não tenho o número correto, mas eu lembro do real. Né, que são 320 milhões de reais, o equivalente em euros, para poder dirigir a uma equipe árabe lá. Não se sabe se é a seleção da Arábia Saudita ou se é algum clube do mundo árabe, mas eu acredito que seja um clube. Então, com isso, ele recuou. Primeiro porque ele sabe que aqui ele não vai ter como convocar quem ele quer. Querem mudar a camisa da seleção brasileira, imagina colocar os jogadores. Tem patrocinador que diz, olha, meu jogador tem que jogar. Será? Isso mesmo? Tem. Matoso, tem. Olha, meu jogador tem que jogar. Você já foi técnico, fizeram isso contigo? Tem. Já fizeram muito. Tem que entrar, o cara não vai entrar. Só que eu não dizia que não ia entrar e não ia entrar. Por isso que eu estou aqui conversando com o senhor hoje aqui. Entendeu? E ou seja, o Ancelotti não vem. Qual é o outro candidato? O Jorge Jesus, que já disse declaradamente que queria muito dirigir a seleção brasileira, mas se não houvesse interferência da CBF. Se não tivesse nenhum Peruvá de caminho pedindo ao João Jesus, coloca o meu filho aí na seleção. Letra miúda com ele não tem. Então, bora cair na nossa. Bora. Mas esse é o futebol nacional, o futebol brasileiro. Tá certo? Esse é o futebol brasileiro, cheio de técnicos internacionais, cheio de jogadores estrangeiros, porque o nosso futebol tá fraco, pô. Né? É verdade. Tá fraco, essa é que é a verdade. Dói, mas é isso. O meu diretor tá pedindo matéria. Vamos lá. PH, fala de Remo. Pô, PH. Tá vendo? Por falar em futuro, PH, o cara daqui, né? Isso, vem de onde o PH? O PH, eu não sei a cidade dele aqui, mas ele fez a carreira aqui no estado do Pará, né? Ele é paraense, mas fez a carreira dele no estado do Pará, passou pela SMAC, passou pelo Pinheirense, passou pelo São Francisco e se destacou no Santa Rosa. Que bom, jogou cara. demais contra o Remo e aí acabou sendo alçado ao Leão Azul. O PH que já estava treinando com a equipe do Clube do Remo, mas só foi apresentado oficialmente ontem.
PH, é o novo do Leão, bora! Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, que sem Ele na minha vida, eu acho que nada disso seria possível. É uma oportunidade única, eu levo como uma oportunidade da minha vida, é uma oportunidade que o Remo abriu as portas para mim. Espero ser muito feliz aqui, poder ajudar meus companheiros. Nos treinos todo dia eu me dedico muito, para quando eu tiver a oportunidade poder dar sempre o melhor e poder ajudar o Remo. Quando eu cheguei, o professor Daniel conversou comigo, explicou a situação e eu tentei entender da melhor forma, né? Eu sei que estou chegando agora, estou novo no clube, aprendo todos os dias com meus companheiros, vejo movimentos, ali o Pedro Rocha, fico olhando o Janderson, Viseu, e tento sempre estar olhando para ver quando tiver a oportunidade de poder fazer igual eles ou até mesmo diferente. Quem? Pedro Rocha. Sim. O Felipe Viseu e os demais. Viseu não tá jogando pois nada. Ele quer fazer igual. Isso me chamou a atenção. Igual Pedro Rocha. Isso que me chamou a atenção. Matoso? Não, mas pera um pouquinho, Viseu, eu não estou querendo dizer que tu é ruim. Sim. Você não está bem, mas a gente sabe que você é bom, pô. Vou falar do Viseu rapidinho. Mas bora. O que me chamou a atenção nesse discurso do PH é que ele diz fazer igual fulano, ciclano, beltrano. O cara já chega, nada contra o que ele falou, mas o cara já chega numa situação de se diminuir com quem está lá. É assim que você vê. O PH tem muito mais bola do que Viseu, do que Pedro Rocha, do que Dodô. Tem. Matoso, quando eu vi esse jogador jogando pelo Santa Rosa, acho que foi contra o Bragantino, que eu fiz esse jogo lá no Souza, esse cara destruiu. Se eu não me engano, o São Francisco venceu a partida do Bragantino aqui no jogo, jogando contra a Tuna. Foi ano passado. Eu já vi um potencial nesse jogador. Quando eu vi ele no Santa Rosa, eu digo, vai arrebentar, e tá no Remo agora. Só que é aquela coisa, o treinador precisa dar a oportunidade para ele poder jogar. Porque um cara que incendeia o jogo, um jogador que joga pela beirada, não pode ficar no banco esperando sair Felipe Viseu, sair Pedro Rocha ou Dodô para ele poder entrar. Mas também não pode, tá entendendo? O técnico chegar e botar o PH e vocês da imprensa, bora ver, vai ter oportunidade agora, bora ver se sabe aproveitar, fica secando o cara. Imagina que o Janderson joga de um lado, aí tem Felipe Viseu e Pedro Rocha flutuando ali pelo meio. Sacando o Felipe Viseu, já que o Pedro Rocha é o artilheiro, coloca o PH do outro lado lá, que é onde ele faz inferno do lado esquerdo, porque hoje o futebol paraense não tem um jogador que incendeia quando entra, como fazia Balão, como fazia Zé Augusto, como fazia Landu. Pra mim, hoje esse cara é o PH. Incendeia. Então não se diminua, viu, PH? Não se diminua, não tente aprender com quem acha que sabe alguma coisa. Você sabe muita bola. Agora, o detalhe, a referência do Pedro Rocha hoje vem acertando o chute, né? Verdade. Então, olha isso aí, ele parece aquele cantor Xamã. Eu não conheço. Dá para te mostrar a fachada do nosso PH? É o PH. O PH tem que mostrar, ele parece aquele Xamã, né, da novela que namorou a Charlotte, aquela atriz bonita, que agora estava cantando no Festival da Globo. Xamã, vai lá, moleque. Mostra do que você é capaz. Na hora que o técnico te escalar, entra lá e arrepia papudo. O clube nós precisamos ter essas marcas. Você sabe a idade dele? Pouco mais de 22 anos. Eu vi algo em torno de 24, 25. Pouco mais de 22 anos. Não tenho a exatidão, mas é pouco. Ou seja, eu lembro de uma vez do professor Walter Lima, quando ele disse num programa do saudoso Chico Chagas, eu nunca esqueci dessa frase, um dia eu quero entrevistar o Valtinho e falar sobre essa ideia. Tem muitos jogadores aqui no Pará e aqui na região Acre, Amapá, nessa faixa de 23, 24, 25 anos, vão dizer, tá velho, não teve base, não sei o quê. Mas ele tem aquilo roxo. Chama um cara desse, faz os exames nele, pô, bota aí o teu dente, os lubrigoide, faz exame no cara, faz todos esses babados que tem hoje e bota um cara desse pra jogar, sem não se garante. Mas só aguenta meio tempo. Pô, tem cara que não aguenta nem 15 minutos, 20 minutos. Tem jogador aqui que é ídolo, porque joga 20, 30 minutos. Pô. Por que eu não vou ter paciência com o rapaz? A palavra é essa, paciência. Claro, eu tenho... Pô, teve jogador aqui que veio a peso de ouro, passou o ano todo. Não, agora ele vai. Não foi bem, não. No próximo jogo ele vai e não foi, acabou fundo. Pô, vamos pra PH, vai lá, garoto. O Bahia joga contra o Paysandu hoje pela Copa do Brasil. Bahia, que a última vez que esteve aqui em Belém, tomou 3-0 do Papão. E tem o Rogério Ceni. Você falava do Rogério Ceni. Ele vai voltar e a gente vai... falar um pouco do Rogério Ceni e o retorno dele para Belém do Pará. Rogério Ceni, Um dia na vida, quando vocês ficarem mais velho, gordo,
sem cabelo, vocês vão lembrar dessa história. E passa num instante a vida. E vocês vão lembrar dessa história, do que aconteceu, do ano que foi contado. E do que isso reverberou para vocês no futuro da vida de vocês. O mais importante é a amizade, o vínculo, a história que nós temos para contar. Um dia, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter uma puta de uma história para contar. Sim. E isso é o que mais vale na vida de cada um de nós. O destino, às vezes, capricha no roteiro. Em 2025, a Copa do Brasil reservou um reencontro marcante. Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, enfrentará o Paysandu na terceira fase da competição. O primeiro capítulo será dia 30 de abril, no Estádio Mangueirão, em Belém. A volta está marcada para dia 21 de maio, na Fonte Nova, em Salvador. Mas esse duelo tem raízes que remontam aos tempos em que Rogério Ceni ainda vestia as luvas e a camisa 1 do São Paulo. Como jogador, Rogério Ceni viveu momentos emblemáticos contra o Papão da Curuzu. Um dos mais lembrados aconteceu justamente no Mangueirão, quando o então goleiro artilheiro marcou um dos seus tantos gols de falta em território paraense. A cobrança precisa e a comemoração contida e o respeito pela torcida adversária ficaram marcados. Mas o futebol tem suas voltas, e Ceni também sentiu o gosto amargo do revés diante do Paysandu. Em um duelo inesquecível para os bicolores, o Papão aplicou uma sonora goleada sobre o São Paulo, em Belém. Uma daquelas noites em que o Mangueirão pulsa com intensidade e o adversário sente o peso do calor da torcida e da camisa do time do Pará. Olha o Lecheva! Olha o Paysandu com o Yarley, ele toca no canto! Gol! Agora, o embate acontece em um novo capítulo da carreira de Ceni, à beira do campo, com o Bahia. Em entrevista após o sorteio, o treinador foi enfático ao demonstrar respeito ao adversário. Eu acho que continua sendo um grande jogo, um grande clássico. O Paysandu tem a sua história. O Paysandu foi em La Bombonera e ganhou do Boca Juniors há anos atrás. Então, assim, é um time histórico também, que tem a sua grandeza dentro do estado do Pará, junto com o Remo, né? Os dois ali fazendo sempre os grandes confrontos. Mas hoje, eu vou ser sincero, eu até vi o sorteio, depois o Cadu me falou que a primeira é fora e a segunda em casa, né? Mas eu não, juro, nesse momento, o jogo ainda é daqui a muito tempo, nós temos muito campeonato brasileiro antes, então eu só vou deixar para pensar assim, como adversário, puta, acho muito legal, um estádio fantástico, bom de se jogar, mas eu me limito a falar somente do sorteio porque eu não conheço. No momento eu não parei ainda para ver e nos próximos dias provavelmente ainda não vai dar tempo, porque no fim você acaba viajando, chegando, estudando o próximo, preparando, jogando. Não há tempo ainda mas vai chegar o momento, logicamente, e nós vamos nos dedicar ao que o Paysandu pode oferecer contra a gente. Do outro lado, o Paysandu chega com moral após boas atuações recentes e o embalo pela chance de enfrentar um gigante do futebol nordestino. A atmosfera promete ser de grande festa em Belém, onde o torcedor bicolor tem boas lembranças de encarar Rogério Ceni. E em Salvador, o Bahia tentará fazer valer sua força como mandante. Rogério Ceni vive, então, um reencontro não apenas com um adversário, mas com parte de sua própria história. O Mangueirão o viu vibrar e também sofrer. Agora, volta ao palco como comandante, com a missão de conduzir o Bahia adiante, mas ciente de que, diante do Paysandu, nada vem fácil. Eu sou MacGyver, para o É Pra Valer. O cara é ídolo. Aquele negócio que a gente está falando, foram ressuscitar essa história. Quantos de nós, jovens, não falamos besteira, não dissemos besteira? Essa história, agora, foi repercutir, é logo do que com o Velber, pô. Eu espero que os dois já tenham feito. E, para mim, eu mesmo já falei besteira por aí, já, tá entendendo? O Rogério Ceni trata-se de um belíssimo profissional, sabe? Preferência, eu queria ele no gol do Flamengo, do Palmeiras, pode me ter verdade. Mas, para mim, é um nome que fica assim, aqui na vitrine da seleção brasileira, tá certo? Seleção brasileira. Aí alguém diz, mas ele não dá sorte, não sei o quê, só dá no Nordeste. Pô, qual é a seleção que a gente tem hoje? É de onde? Pois é. Nós não temos nem do Brasil, pô. Por que não experimentar o cara como ele? Ele, Ricardo, o Renato Gaúcho, enfim. Agora eu espero que a história do Papão se repita contra mim. Viu, Rogério? Eu quero com você como técnico da seleção brasileira. Tá aí, uma boa pedida. Mas depois de perder pro Paysandu.
E quem fala pra gente agora, Matoso, é o Joaquim Novillo, o argentino, zagueirão da equipe. Quem está no vídeo? Quem? Como que é? Joe? Eu estou no vídeo? Vai falar agora então para vai. nós. Boa tarde. Esse tipo de partida é única. São muito difíceis de jogar, mas eu confio e acredito na equipe que nós temos. Estamos preparados para enfrentar qualquer partida contra qualquer rival e vamos jogar de igual para igual, sem importar se eles têm uma grande equipe ou se tem mais investimentos. O importante é que nós temos nossas armas para enfrentar. Isso é uma partida que uma partida como qualquer outra, e não importa o rival. O que importa são as nossas armas. Vamos tomar uma postura ofensiva e vamos sair para cima, como o Paysandu manda. Pelo que pude ler e escutar, eles vão vir como a equipe B, não sei se é verdade ou não, mas como te falei anteriormente, não importa o que eles fazem, importa o que fazemos nós. Sim, sim. É uma grande inspiração, é uma grande partida, uma grande partida de ida e volta, e temos a possibilidade, se Deus quer, fechar em casa. Como eu disse, tive 1 mês e meio sem jogar, e nesse tempo eu me preparei fisicamente e mentalmente para esse momento e para jogar uma partida decisiva onde nós podemos ganhar, e aumentei minha confiança e gostei, saí muito bem. Está se sentindo mais à vontade desde o dia que você chegou em Belém? Sim, totalmente. Acredito que tive um tempo de adaptação ao calor, a tipo de partida, de treinamento. Agora, no vídeo, o torcedor está cobrando essa vitória na Série B, né? Paysandu vem se apresentando bem, mas não está conseguindo colocar as bolas para dentro. É uma questão de tempo. Sim. É uma questão de tempo, de sorte e de trabalho. O trabalho é o mais importante. Nós trabalhamos todos os dias e sempre queremos mais para poder ganhar pela Série B e também para sair do fundo da tabela. Nós não merecemos estar aí. Mas sim, tem que ter um pouco de tudo. Com a sorte, com a bola não está entrando, mas quando entre, vamos fazer muitos gols e ganhar muito mais pontos. Rapaz, sabia que tu era professor de religião, professor de história, técnico de infanto juvenil de futebol? Foi um zagueiro que o teu pai preferiu que tu fosse fiscal de onde? Da economia popular, em vez de ser jogador da Tuna com Lucena. Mas eu não sabia, tu fala de espanhol também, rapaz? Sim, minha irmã. Esse professor me surpreendeu. Isso não é um espanhol para inglês ver, não. Não. Temos, não, negativo, Patinhas. Mas de onde tu aprendeste espanhol, pô? A oportunidade que eu tive de estar no Chile. O que fizeste no Chile? Trabalhando lá com futsal e a gente vai aprendendo aí. A gente ficou pouco tempo, mas deu para a gente poder aprender um pouco da língua e falar fluente, né? Entender e falar. Porque esse caboclo, ele muito difícil. É muito enrolado no vídeo, né? Por isso que eu tive a preocupação de poder fazer essa tradução para que o torcedor, o telespectador pudesse entender o que ele está falando, porque os caras dizem, porque eu entendi o que ele tá falando. Mano, não abuse, não. Guardadas as devidas proporções. Não, os caras que tu estás falando, um tá num canhão e outro tá num falei petado. Os caras, não usei imprensa, falei os caras, né, gatinho? Agora acabou. El Malon já pitou de lá. Pessoal, um grande abraço. Amanhã... Eu espero... Amanhã é feriado, aí sim. Tu já viu como é que é. É dia do trabalho, o trabalhador não vem. Então a gente vai ter que dar um jeito de mostrar, nem que seja um pedacinho da vitória do Papo hoje à noite sobre o Bahia, que é difícil. É um time que traz a marca do Manchester City, tá certo? Eles não estão aí, é para ser campeão brasileiro, Bahia. Então é um momento fantástico para o Paysandu, essa equipe se apresentar contra a poderosa equipe do Tricolor de Aço. Bom feriado para todo mundo. Nos veja aí nas redes sociais. Edson Matoso TV no Instagram, brigadão, e no YouTube também. Um abraço, pessoal.